Não existe nenhuma maneira melhor de conquistar qualquer objetivo que você deseja do que ter uma rotina alinhada para tal. De todas as formas, de todas as maneiras, de todas as ideias, de todas as estratégias para ter uma vida realmente que vale a pena, mais produtiva, mais intencional, que de fato é uma vida melhor para nós, a melhor estratégia para tudo isso, a melhor maneira de alcançar qualquer objetivo sempre vai ser controlando as suas 24 horas do dia. Muitas pessoas têm muitas ideias, muitas pessoas superestimam o que elas podem fazer durante um ano, mas elas menosprezam o que elas conseguem controlar e o que elas conseguem realizar durante 24 horas. Não se engane. A nossa vida sempre vai ser definida pelo que a gente faz com os nossos dias. E o que a gente faz com os nossos dias nada mais é do que a nossa rotina, a maneira como nós organizamos cada pedaço do nosso dia. E hoje, amparado por um livro que eu particularmente acabei de ler, eu terminei de ler de fato, se eu não me engano, ontem. Esse livro aqui do Joel J, o livro Não é Milagre, que é um lançamento do Joel J, que é um cara que eu gosto muito e aprendo muito. Esse livro me ensinou 6 rotinas que, se aplicadas à nossa vida, podem transformar o nosso dia e, por consequência, os nossos resultados, nosso bem-estar, nossa inteligência, nossa conexão, como vocês vão perceber, em dias muito melhores, muito mais intencionais e com resultados muito maiores para a nossa vida. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todas as vezes que vocês passam um dia sem perceber o que vocês estão fazendo, vivem no automático, vivem acordando, fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, tendo as mesmas reuniões, chegando no dia cansado e acreditando que essa é a vida, sem de fato perceber e fazer um pente fino sobre o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Todo dia perdido no modo automático é um dia que você deixa de ser intencional naquilo que pode te levar para o próximo nível. E esse livro aqui é um convite para que a gente possa refletir de maneira clara sobre o que nós estamos fazendo com nossa vida. O que nós estamos fazendo com a nossa energia, com a nossa produtividade, com a nossa conexão com as pessoas que a gente ama, com o nosso aprendizado. Tudo que a gente faz de maneira clara está aqui. Para que cada vez mais a gente recupere o controle da nossa vida e cada vez mais as coisas que a gente faz se tornem mais específicas para nos levar para o caminho que nós desejamos estar. Então, ao longo de todo esse vídeo, eu vou te mostrar quais são as 6 rotinas que o Joel J nos apresentou e também dicas práticas de como vocês podem ter um dia melhor e conseguir encaixar essas rotinas. E de fato, entende uma coisa? Para eu conseguir fazer algo no meu dia, eu não preciso de muito tempo. As pessoas acreditam que elas precisam destinar muitas horas para poder aprender alguma coisa, muitas horas para destinar mais energia, muitas horas para ter conexão com alguém. Não. Muitas vezes são pequenos minutos, pequenos detalhes na tua rotina que, se você for mais intencional, isso muda o teu jogo. E eu espero que é isso que vocês aprendam nesse vídeo, e foi isso, obviamente, que eu aprendi com o livro do Joel J. Então eu vou abrir aqui na primeira rotina, e eu quero que vocês entendam que a primeira rotina é a rotina energética. O que o Joel J quer falar com rotina energética? Muitas pessoas acreditam que energia a gente tem ou não tem. A gente acorda quase que por um milagre, que é inclusive o título do livro, quase que por um milagre a gente acredita que, nossa, como eu tô feliz hoje, como eu tenho energia hoje. E na verdade não. Energia é algo que a gente cria, energia é algo que a gente gera, energia é algo que a gente consegue com nossos hábitos, com os nossos comportamentos, com a nossa rotina, criar e manter. Enquanto a gente conseguir colocando a energia como algo que ou acontece comigo ou não, como algo fora do meu controle, eu vou seguir no acaso. Eu vou seguir tendo problemas para ter uma rotina mais intencional. Então se liga no que o Joel J fala aqui. O que eu vou te mostrar agora não é uma lista aleatória de boas ideias matinais. Eu adoro falar sobre isso porque as pessoas acreditam que rotina é só rotina matinal, né?
O que você vai ver agora é um protocolo que é diferente da rotina livre. Protocolo é um método organizado, testado e que funciona. Quando você cria protocolos na sua vida, não depende mais de motivação. Você depende apenas de seguir o plano. Então se liga algumas dicas que o JJ fala para ter uma rotina energética melhor, que é a primeira das 6. Vamos lá. Acordar no mesmo horário todos os dias. Quando a gente acorda no mesmo horário todos os dias, a gente ajusta algo chamado de ciclo circadiano. Ou seja, a gente regula o nosso corpo para ter energia sempre nos momentos certos, trazendo previsibilidade para ele. O nosso corpo, ele sempre é ajustado em ciclos de 24 horas. E esses ciclos de 24 horas, como a gente vai ver daqui para frente, ele é ajustado com base na luz solar, como os nossos antepassados eram. Ou seja, para os nossos antepassados, como não existia luz elétrica, quando era dia, luz solar, era momento de estar esperto. Quando era noite, sem luz, era o momento de descansar para estar pronto para o próximo dia. Então o JJ fala para a gente acordar no mesmo horário todos os dias, porque a gente vai ajustar o nosso relógio biológico. 2. Levantar assim que o botão despertar, ou seja, não apertar o botão soneca. Quando a gente aperta o botão soneca, a gente diz assim para o mundo: opa, hoje eu não quero levantar, não quero enfrentar minha vida, prefiro ficar na minha cama. Como você espera que vai acordar se você fala para o seu próprio corpo, para o seu próprio cérebro que você não quer enfrentar a sua vida? Então, outras coisas importantes, que eu não vou falar todas, tá? Porque são 20 dicas e 20 protocolos, mas eu vou colocar algumas que eu considero as mais importantes. Que é, por exemplo, a dica número 4 é assim: expor-se ao sol nos primeiros minutos do dia. Lembra que eu falei de ajustar o relógio biológico? Quando nós nos expomos, ao nos expormos ao sol, a gente mostra para o nosso corpo, logo que acordar, que é hora de acordar. Ou seja, ele reduz a melatonina, que é o hormônio do sono, que é o que nos faz, de fato, dormir, sentir a sonolência. Ele reduz essa melatonina, e quando reduz a melatonina a gente fica mais disperso. As pessoas que acordam e não têm acesso à luz solar, para o cérebro dela, muitas vezes ela ainda não acordou. Então tem muitas pessoas que acordam, ficam o dia inteiro enfurnados em ambientes fechados e ela fica sonolenta o dia inteiro. Sim, ela não mostrou pro corpo dela que é hora de acordar. Então, expor a luz natural nas primeiras horas do dia. Vamos lá. Primeiros minutos do dia, inclusive. Exercício físico, movimento gera energia. Eu adoro falar sobre isso. Você não precisa treinar 1 hora, só precisa mexer o corpo. Pode ser alongamento, flexão, mobilidade, corda abdominal, caminhada. O corpo parado continua parado. O corpo em movimento gera energia. Lembra disso. Então eu já falei para vocês algumas dicas importantes. Acordar no mesmo horário, expor-se à luz natural, fazer exercício físico de manhã. Outra coisa muito importante, organizar a roupa e o ambiente de trabalho na noite anterior. Isso facilita muito a nossa rotina de energia, porque eu não gasto energia com coisa que eu não preciso ajustar, que eu não preciso fazer. Então, na noite anterior, ajusta tudo que você precisa levar para o seu dia. Se você tem marmita, ajusta na noite anterior. Inclusive, a minha namorada, que mora comigo, ela sempre fala isso para mim: Pedro, eu arrumo na noite anterior porque é muito mais fácil. E desde que ela passou a fazer isso, eu também confesso que eu passei a me controlar para ajustar na noite anterior, porque eu não preciso me preocupar com isso de manhã e gastar energia com isso. Então ajuste as coisas que você precisa ajustar na noite anterior para facilitar a sua vida. Outra coisa, evitar redes sociais antes de concluir sua rotina energética. Evita acordar e já pegar o celular. Eu confesso que isso é muito difícil para mim também. Mas é algo que a gente tem que fazer para evitar estímulos e ruídos antes da gente acordar. Então, antes da gente levantar da cama, a gente já está sendo munido de informações irrelevantes das redes sociais. Isso vai drenando nossa energia. E, por fim, uma coisa que é muito importante, isso vai fazer com que a gente saia de casa com o corpo ativo e a mente mais limpa. Então, se você acordar nos mesmos horários todos os dias, se expor à luz natural, fazer esse exercício físico e evitar entrar nas redes sociais, eu tenho certeza que a sua rotina energética e você vai conseguir gerar mais energia para enfrentar o dia. Então a rotina energética é a primeira das 6 rotinas. Vamos para a segunda. A segunda rotina é a rotina produtiva. E eu falo muito sobre isso aqui, mas vamos ver as dicas que o JJ preparou. Primeira, se liga na primeira.
Planejar a semana no domingo. Utilize o domingo como propulsor da sua semana produtiva. Pare de fugir da sua semana no domingo. Use ele como organização da sua agenda. E lembra que eu falo sempre, use a agenda da sua agenda semanal. Faça uma organização mais ampla da sua semana, porque tendo organização ampla da semana, não apenas o dia, você tem mais controle sobre o que vai fazer. Então organize a sua semana nos domingos. Mais um, escrever as 3 prioridades do dia, e eu já falei sobre isso também, e não mais do que 3. Quem tem mais de 3 prioridades não tem prioridade. Então jamais inicie um dia com mais de 3 prioridades. Você tem que ter as suas vitórias principais. Se tudo der errado, nisso aqui eu preciso vencer. As outras coisas, se eu conseguir, beleza, mas isso aqui eu tenho que fazer porque é fundamental para mim. Tenha isso muito claro na sua rotina. Outra coisa, trabalhar em blocos de 50 minutos. Quando a gente trabalha em blocos de 50 minutos, a gente gera pausa. 50 minutos focado para depois descansar 10 é muito melhor do que trabalhar durante 6, 7 horas de maneira quebrada, sabe? Trabalhar 10 minutos, a gente levanta, daí alguém nos atrapalha. Não, trabalhe 50 minutos focado, descansa e depois volta para mais 50 minutos. Blocos de foco seguidos de bloco de descanso, isso é uma das melhores coisas que vocês podem fazer por sua produtividade. Mas escutar podcast ou audiolivro em momentos de transição, cara, isso para mim mudou a minha vida. O autor chamado Robin Sharma, que ele escreveu O Monge Executivo, Clube das 5 da Manhã, ele usa um termo que eu achei sensacional, que é a Universidade da Performance. Não, na verdade é outro, desculpa, não é a Universidade da Performance, é Universidade do Tráfego, se eu não me engano. O que ele quer dizer com isso? Universidade do Tráfego é a gente aproveitar os momentos de trânsito para se atualizar. Vamos supor, se você mora numa cidade grande, provavelmente você passe 1 hora no trânsito por dia. Se você utilizasse a 1 hora no trânsito por dia para escutar um podcast, um audiolivro ou uma aula que seja, você ganha 365 horas por ano a mais de conteúdo. Onde você pode chegar com 365 horas a mais de conteúdo por ano? Outra coisa, retirar as notificações de redes sociais e WhatsApp. Isso eu adoro. Meu celular está sempre no não perturbe, porque eu não gosto de ser incomodado e ficar no modo reativo. Não, eu pego o meu celular quando eu posso. E se for urgente de fato, a pessoa me liga. Se for urgente de fato, chega até mim. Então, eu prefiro eu ver o meu celular a hora que eu posso, e aí se tu mandou mensagem vai estar lá, do que eu ser avisado todas as vezes que chega a mensagem, porque isso vai me interrompendo. Então, são algumas dicas que a gente tem que fazer com relação a uma rotina produtiva, e eu confesso que essas são as minhas favoritas. A terceira rotina é a rotina de aprendizado. A rotina de aprendizado é basicamente a gente criar sistemas no nosso dia que facilitem a entrada de novos conteúdos. Vamos lá, algumas dicas para isso para o Joel J. Escolher um tema por semana para focar. Então, essa semana eu vou estudar muito sobre inteligência emocional, sobre venda, sobre produtividade, mas ter um tema por semana para focar. Ler pelo menos 5 páginas de um livro todos os dias, e ninguém morre se ler 5 páginas de um livro, não é difícil, eu tenho certeza que você consegue. Ouvir um podcast enquanto se desloca, já falei sobre isso. Ensinar algo novo para alguém. Gente, a melhor maneira de aprender qualquer coisa é ensinando para alguém. Então, se você tem a oportunidade de ensinar algo para alguém, não perca essa oportunidade, porque você se torna uma pessoa melhor e tem aquele conteúdo mais enraizado na sua vida quando você ensina. Outras coisas. Trocar uma ideia com alguém mais experiente, a importância de ter mentores. As pessoas mais experientes do que a gente, elas têm algo que a gente não tem ainda, que é tempo de trajetória. Ou seja, elas já passaram provavelmente por muitas coisas que nós estamos passando agora mais de uma vez. E quando a gente aprende de maneira estratégica com essas pessoas, a gente poupa tempo e trabalho, a gente não comete erros que a gente cometeria se a gente não tivesse a experiência de conversar com essas pessoas. Então elas vão te dizer, Pedro, não vai por ali, cara, eu já fui várias vezes, é ruim, tu vai te arrepender. E quando a gente tem esse tipo de conselheiro, de mentor na nossa vida, o nosso caminho se torna mais leve, porque eles já passaram já fizeram o que a gente quer fazer. E eles podem nos ensinar. Inclusive, os livros são uma ótima maneira
de conversar com essa galera e aprender com os erros dela. Ouvir feedbacks do próprio dia. Gente, não tenha medo de feedbacks. Feedbacks é um presente. Óbvio que existem pessoas que nos dão feedback agressivos. E a gente, óbvio, tem que saber de quem, para quem pedir feedback. Mas peça feedback. Tenha pessoas que você confia que podem te falar o seguinte: Pedro, hoje tu fez tudo errado, cara. A gente precisa melhorar. E essa pessoa vai falar isso pro teu bem, não para te machucar. Então, tenha pessoas que você tem confiança para pedir feedbacks, e é por isso que a gente precisa ter mentores, inclusive, feedbacks sinceros, que realmente te levem a ser uma pessoa, um profissional melhor. Beleza? Então essas são algumas dicas para nossa rotina de aprendizado. A próxima rotina é a rotina de conexão. Cara, rotina de conexão para mim muda o jogo. Olha essa frase que o JJ falou e que eu sublinhei, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, aqui na tela tá sublinhado, ó. A frase é: quem se conecta todo dia resiste melhor todo mês e vence todo ano. De novo. Quem se conecta todo dia resiste melhor todo mês e vence todo ano. Gente, a conexão não precisa de muito tempo. É um abraço profundo, uma conversa de 10 minutos antes de dormir, um café da manhã olhando no olho sem mexer no celular, uma janta intencional sem pegar o celular, mas é presença, conexão é presença. E olha algumas dicas que o Joel fala aqui. Mandar uma mensagem para alguém que ama, ligar para alguém importante, fazer uma pergunta sincera, perguntar do fundo do coração como você está, no que eu posso te ajudar. Dar um abraço longo por dia. Escrever um bilhete. A minha namorada, é a segunda vez que eu cito ela no vídeo, ela tem um hábito que eu adoro, que volta e meia ela escreve um bilhete. E para mim isso é muito mais marcante do que uma conversa no WhatsApp, por exemplo. Então às vezes eu chego em casa cansado, tenho um bilhete dela em cima da cama, cara, aquilo faz o meu dia. Então bilhetes escritos podem mudar o dia de alguém. Não subestime isso. Outras coisas. Vamos lá. Fazer uma caminhada com alguém só para conversar, então ter um momento de qualidade um pouco maior com as pessoas, criar rituais com alguém que mora contigo, por exemplo, a terça do cinema, a quarta da janta, a quinta do chamego, enfim. Crie rituais com as pessoas que moram com você, mas o mais importante, crie conexão. As pessoas que você ama, você não precisa ter um tempo infinito com elas, mas é o famoso que as pessoas gostam tanto de falar, tempo de qualidade. Esteja presente na vida dessas pessoas. Presença é muito mais importante do que quantidade de tempo. Tá bom? Então a quarta rotina é a rotina de conexão. A quinta rotina é a rotina de reflexão, que é quando a vida se alinha. Gente, quantas pessoas andam no automático? Eu sempre falei aqui, sempre externei, que meu principal medo é daqui a 30 anos eu perceber que levei uma vida que eu não quis levar porque eu não refleti sobre isso. Então eu provavelmente sou a pessoa que eu conheço que mais reflete sobre os rumos da minha vida. Muitas vezes é desconfortável, mas eu prefiro estar sempre conversando comigo mesmo se eu tô fazendo o que eu me propus a fazer do que andar no automático e perceber tarde demais 30 anos depois. Algumas dicas do JJ para isso. Escrever em um diário, fazer silêncio total por 2 minutos. Uma coisa que eu tô tentando aplicar na minha vida é escrever 3 coisas boas ao dia. Todos os dias acontecem coisas boas contigo, mas muitas vezes você não percebe porque você tá muito focado encontrando erros e gargalos. Todos os dias, se você passar a escrever 3 coisas boas por dia, você vai forçar o teu cérebro a buscar essas coisas boas. E quando você força o teu cérebro a buscar essas coisas boas, você passa a olhar a vida com um olhar um pouco mais qualitativo, um olhar um pouco mais positivo é a palavra. Então, outras dicas. Lista de gratidão, revisar as tuas metas semanalmente para ver se você precisa melhorar em alguma coisa, revisar a agenda e a rotina. A cada 15 dias é importante, pelo menos, que você pegue as tuas metas anuais, as tuas metas mensais, a tua rotina e fala, cara, onde eu posso melhorar, o que eu não estou fazendo bem, o que eu estou fazendo bem, para que você possa ajustar a rota. Ajustar a rota é normal, mas só ajusta a rota quem percebe que desalinhou. Beleza? Outra dica. Avaliar o que te tirou do eixo, então todos os dias de noite parar e pergunta, cara, o que hoje me tirou do eixo que eu não gostei que isso aconteceu? Foi uma conversa com alguém, um xingamento, um feedback negativo? O que hoje me tirou do prumo, né? Fazer uma pausa para agradecer,
e dormir com a consciência limpa, que eu acho que dormir com a consciência limpa talvez seja mais resultado do que qualquer outra coisa, né? Dormir com a consciência limpa é basicamente ter um dia que vale a pena ser vivido, e se você tem essas 6 rotinas que eu tô mostrando aqui, acho que a consequência disso é de fato dormir bem, dormir tranquilo, e não adianta ter a melhor cama do mundo. O melhor travesseiro sempre vai ser a sua consciência. E a 6ª e última é a rotina de recuperação, que é descanso. E cada vez mais a gente está entendendo que descansar é importante, por mais que muitas pessoas achem e acreditem que dormir é luxo. Não. Recuperar é estar pronto para de fato fazer melhor amanhã. Eu não consigo ter um dia produtivo se eu entreguei tudo que eu tinha ontem e não consegui me recuperar. Então, rotina produtiva só é completa com descanso. Dicas do Joel. Horário fixo para dormir todos os dias, ritual de desligamento, evite tela antes de dormir. Muitas pessoas chamam isso de higiene do sono, né? Horário fixo para dormir, ficar longe das telas, ritual para dormir para mostrar para o teu corpo. Use um quarto escuro e silencioso, evite muitas luzes durante a noite. Muitas pessoas chamam isso de modo caverna, né? Que a casa delas parece uma caverna de noite com pouca luz de fato. E se for usar luz, use luzes mais quentes. Acorde devagar, sem atropelar o corpo. Evite refeições pesadas antes de dormir. Toma um chá, uma bebida relaxante antes de dormir. Utilize ruído branco ou sons da natureza antes de dormir. Então são algumas dicas que a gente pode colocar na nossa vida para de fato ter uma rotina de desligamento mais produtiva. E galera, de modo geral, essas 6 rotinas que eu apresentei para vocês, e essas 6 rotinas, só para relembrar então, é a rotina energética, rotina produtiva, de aprendizado, rotina de conexão, de reflexão, de recuperação. São rotinas que, se a gente passar a adotar na nossa vida de maneira mais intencional, a gente vai evitar o que para mim é o meu pior medo, de perder o dia. Pare de te preocupar em ganhar o ano se você não é capaz nem de vencer o seu dia hoje. Pare de te preocupar em ganhar a sua vida se você não consegue nem ganhar o seu dia de hoje, se você não consegue nem fazer as coisas bem feitas hoje. Te preocupe em vencer o teu dia, em criar uma rotina que de fato é produtiva, que de fato te impulsione, que de fato te faça bem. Porque a soma de 24 horas de rotinas bem vividas, bem planejadas e bem executadas é o que vai te levar para os teus objetivos. Não existe outro meio. Rotina é o que ganha o jogo. Rotina é o que define os teus resultados. E a soma das tuas rotinas de maneira consistente é o que vai te levar para o lugar onde você quer chegar. E se você precisa de ajuda para ter uma rotina mais produtiva, me chame lá no Instagram. Vai ser um prazer te ajudar como seu mentor em uma mentoria individual, para que de fato juntos a gente crie uma rotina que se encaixe melhor na tua vida. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e mande para as pessoas que você acha que vão se beneficiar de aprender um pouco mais sobre a rotina. Muito obrigado e, de novo, o livro que eu mostrei aqui para vocês é Não é Milagre, do Joel J. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tchau, tchau.